coordenador da terceira idade. Eu acho que algumas, não sei se vocês vêm aqui muito em Itaguajé. E nessa terceira idade que eu ia, sabe o que acontecia? Chegava lá, aqueles velhos, eu queria dançar com os velhos. Eu só queria dançar só com as mocinhas de 25 anos para cima, eu podia entrar. Então, eu fazia aquela fila de velha, pessoas idosas, e eu dançava com elas. E sabe o que eu pensava? Eu estou fazendo caridade. Deus está se alegrando comigo. Eu ia no quintal de uma pessoa e cabia o quintal da pessoa. E depois a pessoa queria pagar para mim, e eu dizia: não precisa pagar não, só fala Deus te abençoe, porque assim eu queria comprar lá no céu a minha salvação, eu queria comprar o meu lugar lá no céu, e desta forma eu vivia sempre desta forma, tentando ser o melhor possível, mas só que eu não conhecia o sobrenatural de Deus, eu não conhecia as coisas que Deus nos concede, eu não conhecia isso que eu tenho hoje, isso que você tem hoje. Quando a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, realmente se passaram. Eu disse que nós andávamos sobre a ação do inimigo. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, meus queridos, único e exclusivamente, nós recebemos do Senhor uma natureza sobrenatural. Aleluia. Nós recebemos tudo aquilo que Adão perdeu, nós recebemos. E muito mais, porque Adão, quando ele caiu ali do conhecimento de Deus, quando ele caiu nas lábias do inimigo com aquela situação de Gênesis 3, ele tinha uma natureza natural, ele não conhecia o bem nem o mal, então ele vivia apenas para glorificar a Deus, não conhecia o bem e não conhecia o mal. Ele caiu, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele caiu, e nós nascemos nessa situação. E agora, dentro dessa realidade, o que acontece? Nós recebemos tudo de volta, de uma forma diferente. És maravilhoso, Senhor. De uma forma diferente. A natureza sobrenatural, natureza de Deus, vida sobrenatural, a vida de Deus. Nós temos o conhecimento agora do bem e do mal, por isso nós não podemos, igreja, nós não podemos mais viver da forma que nós vivíamos, nós não podemos viver com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades, com as mesmas emoções, nós não podemos viver mais com o nosso intelecto, mas o nosso intelecto tem que ser transformado pela palavra de Deus. Então, tudo que você sabia, nada presta para Deus. Por quê? Porque é natural. Está nesse mundo. E o mundo jaz no maligno. Então Deus te dá um novo espírito, para que assim você venha receber essa nova oportunidade de estar com Deus. Você recebe junto com o seu espírito uma nova oportunidade, um novo jeito de viver, agora sob a orientação do Espírito Santo de Deus, porque se nós vivemos conforme nós vivíamos antes, Deus não se agrada, Ele se agrada da vontade dEle, Ele se agrada da ação do Espírito dEle, Ele se agrada de tudo aquilo que nós fazemos
quando nós obedecemos o Espírito dele. Se você sabia alguma coisa, você tem algum conhecimento, nada vale. O que vale é o conhecimento que o Espírito Santo vai trazer para a sua vida. Esse conhecimento, porque ele está junto com o teu Espírito. Esse Espírito novo dentro do seu coração. Por isso que você recebe um novo coração quando você recebe um novo Espírito. Ezequiel fala, você recebe um novo coração, você recebe um novo Espírito, você recebe uma nova oportunidade de viver. Você deixa ali o mundo, você deixa o mundo para viver sob a orientação do Espírito poderoso de Deus. E dentro do Espírito poderoso de Deus, você vai receber de Deus aquilo que você tem que fazer aqui. Você vive livre, em paz. Para isso você tem que crer, acreditar. Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós vivemos por fé, não por vista. Viver por vista é viver da forma natural. Viver por fé é viver da forma sobrenatural. Você tem uma nova oportunidade. Você tem uma nova oportunidade de andar com Deus. Mas você não pode andar sobre os seus próprios conhecimentos, mas dos conhecimentos que o Espírito poderoso de Deus traz até a sua vida. Louvado seja Deus. Então, quando você recebe essa nova natureza, o que você vai fazer? Você ficou com duas naturezas. Olha só, aí entra a fé. Se você não tiver fé, que jeito nós vamos ficar? De uma forma natural, sendo sobrenatural. É a mesma coisa de uma águia andar como um pato aqui, não saber voar. Uma águia não saber voar. Por isso, meus irmãos, nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos fez. O Senhor Jesus Cristo veio e venceu aquele que nos derrubou da presença do Pai. E agora a terceira pessoa da Trindade, ela faz o trabalho para que você chegue até o céu, para que você já haja aqui como filho de Deus, com autoridade, porque a palavra de Deus dizia claramente: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é constituído de um reino, de um rei e de filhos. Filhos de rei, príncipes, que andam na graça, no poder de Deus. Quando nós andamos de forma natural, o que aconteceu aqui hoje é motivo de escândalo. Você? Eu te vi ali. Mas quando nós andamos de forma sobrenatural, as coisas sobrenaturais chegam até nós. Por quê? Porque agora nós não vivemos mais sobre a orientação do inimigo, mas vivemos sobre a orientação do Espírito glorioso de Deus. E é esse Espírito glorioso de Deus que está na sua vida, está na minha vida, está na nossa vida. Então, quando você diz: sai, inimigo, ele tem que sair. Quando você diz: enfermidade, vai embora, ela tem que ir. Sabe por quê? Porque você é maior do que a enfermidade. A enfermidade, ela vem do inimigo, e a cura vem do Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, necessário é nós obedecer. Obedecer. Andar.
Quando nós ouvimos lá atrás, né? Moisés dizendo aquele povo, subiu para o monte, desceu, e depois, quando ele trouxe os 10 mandamentos, ele diz: olha, Deus mandou fazer isso. Aí o povo falou assim: Moisés, tudo que você falar, nós obedecemos. Eles podiam obedecer, irmãos? Não podia. Sabe por quê? Porque eles não tinham a natureza que você tem. Eles tinham a natureza natural. Uma coisinha só. Moisés, quando morreu, o anjo foi contender, o anjo Miguel foi contender com o anjo do mal para pegar o corpo de Moisés. Mas só que o anjo não podia repreender Satanás. Sabe por quê? Porque ele ainda tinha autoridade sobre essa terra. Eu quero nesta noite, em rápidas palavras, que você compreenda que Satanás não tem mais poder. Hoje você pode falar para ele: você tem que sair, e ele vai sair. Essa é a verdade para mim, para você, para nós, porque somos corpo de Cristo. Nós somos princesas andando nessa terra, recebendo as bênçãos do Todo-Poderoso Deus. Para isso basta nós obedecermos ao Espírito maravilhoso de Deus. Para isso basta nós olharmos as coisas do mundo, não importa o que é, como é esperto, e olhar para as coisas do céu como a coisa mais preciosa. Louvado seja Deus. Essa é a nossa realidade. Por que nós não assumimos isso de imediato? Tem pessoas que assumem de imediato, mas tem pessoas que demoram. Por quê? Porque há um tempo para tudo. Há um tempo de fazer esse transplante. Você tinha uma natureza guiada pelo inimigo, agora você tem uma natureza sobrenatural. Então você tem que andar neste caminho de paz. De paz. O inimigo pode te atacar aqui? Não pode. Se você tiver essa convicção, quando ele vier você confrontar ele, automaticamente ele tem que sair, ele tem que correr. Por quê? Porque ele, a partir do momento que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu ele no céu, na terra e no inferno, ele se tornou um ser, um espírito aqui na terra ilegal. E tudo que é ilegal não é legal. Então, quando ele ataca um crente, o que acontece? É porque o crente não está crendo nesta realidade, não está crendo que ele é uma pessoa sobrenatural. Ele é uma pessoa que está sob a orientação do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade, única e exclusivamente, está dentro de você. A terceira pessoa da Trindade, ela está te orientando, ela está te guiando, ela está te convertendo, ela está te convencendo, ela está fazendo tudo aquilo para que você chegue até ao céu. Para isso é necessário a obediência. Glória a Deus. Obedecer. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Olha só. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Louvado seja Deus. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, mas sirvamos sim ao Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Único e exclusivamente, lembre-se, eu não